Hoje irei falar sobre um tema bastante sério, que assola as redes sociais, que é a vulgarização do uso do TDAH como termo. Em várias redes sociais nós temos visto isso. E a vulgarização do próprio diagnóstico. E por que eu digo isso? Porque há pessoas que estão diagnosticando errado o TDAH. Há médicos, há psicólogos diagnosticando de maneira inadequada por desconhecimento de como funcionam diagnósticos. A gravidade disso chegou a tal ponto de que o TDAH está enfraquecido como uma categoria diagnóstica. Até porque o próprio construto científico é já um pouco impreciso, digamos, é uma categoria científica vulnerável. Eu vou explicar isso, mas quero deixar de cara claro que esse vídeo é um vídeo de opinião sobre uma controvérsia científica da área de psicopatologia. Não há consenso exatamente sobre isso, porque há erros e exageros nos diagnósticos clínicos e a própria categoria para as próximas edições de manuais de diagnóstico como o DSM e o CID devem ser revisadas para se tornar mais precisa, porque ela tem levado a muitas imprecisões. Bom, então é um vídeo de opinião sobre o uso desse diagnóstico e sobre uma controvérsia científica, né? Eu resolvi fazê-lo porque cada vez mais vemos nas redes todo mundo falando aí em outras redes sociais sobre pessoas que têm TDAH, todo mundo tem TDAH e autodiagnósticos, e temos visto se espalhar nos consultórios esse diagnóstico que é um diagnóstico de exclusão e raro. Veja, gente, nos próprios critérios tem um dos termos, e eu vou falar depois, que torna ele bastante raro. Esse problema já tinha sido apontado por um dos pesquisadores que trouxe essa categoria de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que era o Leon Eisenberg, que foi um dos padrinhos que deu nome a essa categoria e já apontava os problemas. Ele dizia que era uma categoria... TDAH não existe, basicamente. Ele terminou a vida dizendo que foi um transtorno inventado. Mas quando ele diz isso é que não é um transtorno, mas ele foi inventado como ele tem sido propagado. Que ele é um transtorno, deveria ser um transtorno raro, de raridade, por exemplo, equivalente ao autismo, né, que não é amplamente difundido na população. O TDAH, a princípio, era para ter essa raridade, né, só que por seu uso indiscriminado em clínicas, em diagnósticos, muitas vezes para dar ou vender medicamentos que são muito sérios, no seu uso deveria ser restrito, ele tem sido diagnosticado para todo mundo. Eu vou falar bastante disso. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, há um problema sobre os diagnósticos de TDAH. Nas categorias diagnósticas, eu vou falar delas depois, existe o seguinte afirmativa, de que só pode, o DSM diz isso, por exemplo, que depois de trazer todas as categorias, todos os critérios de diagnóstico, que só pode ser diagnosticado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se os sintomas não forem causados por nenhum outro transtorno. Veja, se os sintomas não forem causados por nenhum outro transtorno. Então, ele seria um transtorno que está presente na exclusão de todos os outros possíveis. Mas o que nós vemos na prática são pessoas que têm TDAH mais alguns outros transtornos. Então já há um erro. Digamos, se uma pessoa tem ansiedade e em decorrência da ansiedade ela não consegue ter foco nas suas atividades ou atenção nas suas atividades, ou por causa da sua ansiedade ela é hiperativa. Essa pessoa não tem TDAH. Essa pessoa sofre de ansiedade. Se uma pessoa é deprimida, e ela não tem atenção às coisas porque ela está deprimida, ela não sofre de TDAH, ela sofre de depressão. Veja, isso está no critério diagnóstico do manual. Então você não pode ser deprimido e ter TDAH ou ansioso e ter TDAH. Isso é inexistente. Médico que faz isso, psicólogo que faz isso, está fazendo errado, tá? A teoria, e um dos criadores que eu falei da teoria, diz que o uso está sendo indiscriminado e impreciso, né? Não era previsto para ser usado dessa forma, o diagnóstico de TDAH, mas só com vários diagnósticos empilhando.
Então, a primeira coisa que você tem que investigar é se esse paciente está deprimido, se esse paciente está ansioso, se esse paciente tem outros transtornos, outros exemplos que eu já vi, que eu pude observar nas redes sociais, sobretudo, pessoas que são autistas e têm TDAH. Gente, autismo pode levar a características de dificuldade de atenção ou de hiperatividade. Então não é TDAH. Se você é autista e esse transtorno já foi diagnosticado, você não tem TDAH. Se as outras características do autismo estão presentes, não há TDAH. Bipolaridade e TDAH. Equivocado também, porque a bipolaridade é conhecida por alternância entre períodos de mania, que podem ser confundidos com a hiperatividade, períodos de depressão, que pode levar ao déficit de atenção. Então a bipolaridade não é o TDAH. Olha, mas e todos esses que eu falei, cruzamento de TDAH com depressão, com ansiedade, com autismo, com bipolaridade, tudo isso eu já vi sendo dito por aí. Não existe. Você tem qualquer um desses transtornos, você não tem TDAH. O que está acontecendo, inclusive, é que os psicólogos ou psiquiatras, principalmente psiquiatras, que seguem muitas modas de diagnósticas, de coisas que eles aprenderam na época que estavam na faculdade, ou porque eles estão vendo agora todo mundo diagnosticando, ou porque tem novos medicamentos, diagnosticam, por exemplo, podem estar diagnosticando errado. TDAH em um paciente que é bipolar ou um paciente que é deprimido. Se você diagnosticar equivocadamente bipolaridade, TDAH num paciente ansioso e dá para ele os medicamentos que são normalmente usados para isso, que é o Venvanse ou a Ritalina, você vai aumentar a ansiedade desse paciente. Ele vai piorar. Se você der, por exemplo, para um paciente bipolar Venvanse ou Ritalina, você vai induzir mania nesse paciente. E é o que se tenta não induzir, porque você fez um diagnóstico equivocado, não investigou o suficiente para saber que ele é bipolar e não uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O critério diagnóstico é de exclusão. Não há, está dito lá, apenas se os comportamentos observados não forem oriundos de outros transtornos. Depois eu vou pegar aqui o celular para ler exatamente como está formulado, né? Segundo problema, os critérios diagnósticos encaixam todo mundo. Muitos dos critérios as pessoas se identificam, e esse é um problema agora, isso eu falei antes do problema clínico, dos diagnósticos mal feitos, porque eles devem ser feitos apenas se nenhum outro transtorno foi identificado, ao problema social. O problema social é as pessoas que saem lendo as categorias, nossa, me identifiquei, mas todo mundo se identifica, porque as categorias são muito amplas. Aí tem a ver com mau construto científico. Construtos científicos são melhores quando eles são bem delimitados, fenômenos bem delimitados. O TDAH é um fenômeno meio amplo. E aí muita gente se identifica e dizem, por exemplo, nas categorias que os sintomas têm que durar 6 meses, pelo menos. Mas eles podem ser passageiros também. Você pode estar naquele momento com esses sintomas e ao longo da vida, sua situação, você passou por um período de crise, por um problema passageiro e você demonstrou esses problemas de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não é um diagnóstico para a vida igual alguns médicos tratam, que você nasceu com isso e tem que viver com isso. Isso pode ser um diagnóstico transitório, tá? Se ele está dito lá, durou pelo menos 6 meses. Mas e se nos próximos 6 meses o problema que causou TDAH em você, ou seja, uma vida que estava te demandando demais, por exemplo, muitas pressões na família, no trabalho, passou e você não exibe mais as características. O o diagnóstico continua? Então temos vários problemas. E maus diagnósticos, má categoria científica o autodiagnóstico nas redes sociais são esses problemas. Então ele é um conceito, um construto frágil também, porque as categorias são muito amplas. Eu imagino que nas próximas versões do DSM, do CID, ele deve ser atualizado e mais precisado e deve se ressaltar, é o que eu imagino que vai acontecer, essa questão de não ser oriundo de outro transtorno. Tá? Por exemplo, falando dos sintomas, muitos sintomas, por exemplo, associados à desatenção, podem ser oriundas de outros transtornos, como trauma, pode ser algo com componente relacionado à dissociação. Dissociação está presente em vários transtornos também. Pode ser um desligamento da atenção porque você está sobrecarregado, cansado. Pode ser porque você está tendo que lidar com muitos aversivos no trabalho, na família.
né? Pode ser depressão, tudo isso pode se confundir com os sintomas de desatenção do TDAH. E os sintomas de hiperatividade e impulsividade estão presentes geralmente na ansiedade, na fobia social, na desregulação emocional mais severa, estão presentes também quando lidamos com coisas simples, com pressões sociais, com instabilidades na vida, com excesso de estresse. Então, se a gente levar isso em consideração, todos têm. Todo mundo vai ter, com infrequência ou transitoriedade, os sintomas de TDAH. Vivendo sintomas de outros transtornos ou vivendo, por exemplo, períodos difíceis de muita pressão na vida, de muita instabilidade na vida, né? E que todos, uma hora ou outra, passam, porque a vida de todo mundo é assim. O que poderia dizer que num período muito difícil a pessoa está vivenciando o TDAH. Mas transtornos não são exatamente para a vida toda. E quem trata TDAH como um transtorno para a vida toda está tratando errado. Esse transtorno não tem pesquisas ainda que digam que esse transtorno é desenvolvimental e permaneça a vida inteira. Tá? E tanto que os critérios dizem apresentar por pelo menos 6 meses. Então você não tinha antes, 6 meses aconteceu algo, você passou a ter. Então, 6 meses. Mas você pode passar 6 meses sem e deixou de ter também. Né? Mas é preciso que seja revisado nos manuais, porque está levando a muitos problemas diagnósticos, de excesso de diagnósticos mesmo. Eu vou olhar aqui os sintomas detalhados do TDAH para falar um pouco dele, né? Que eu vejo que tem esses vários equívocos. Vamos lá. Os sintomas de desatenção. Falha em prestar atenção em detalhes, isso tudo tem que ter uma frequência imensa, estar sempre, acontecendo todo dia praticamente. Falha de prestar atenção em detalhes, cometer erros por descuido, dificuldade em manter a atenção em tarefas e atividades lúdicas, não ouvir quando lhe dirige a palavra, não seguir instruções ou não terminar tarefas escolares, afazeres, dificuldade de organizar tarefas ou atividades, desgostar ou relutar em fazer tarefas que exigem esforço mental, perder coisas necessárias do cotidiano, facilmente distraído por estímulos, esquecido em atividades diárias. Muitos de nós temos todas essas características, alguns têm algumas dessas características, e se elas forem infrequentes, ocorrem de vez em quando, não é TDAH. Se você esquecer uma coisa hoje, vai esquecer outra coisa a semana que vem, não é TDAH. Se você não tem pelo menos 5 dessas características acontecendo sempre, todo dia, não é TDAH. Tá? E se elas forem causadas por outro transtorno, também não é TDAH. Eu tinha todos esses atributos quando eu estava deprimido. Eu estava deprimido em decorrência de processos traumáticos. O que deveria ser tratado em mim era imediato depressão e de longo prazo trauma complexo. Uma vez que resolveu minha depressão, eu pude melhorar ao longo tempo, no mais longo prazo, de trauma complexo. Praticamente todos esses sintomas sumiram de mim. Eu poderia ter sido diagnosticado equivocado alguns anos atrás. Vamos lá, hiperatividade. Frequentemente se mexe ou batuca mãos e pés. As pessoas também fazem isso quando estão ansiosas. Frequentemente se levanta em situações que espera que permaneça sentado. A ansiedade também provoca isso. Corre ou sobe em lugares inadequados. Às vezes isso pode ser um sintoma de ser criança. Muitas crianças são diagnosticadas com esse troço, sendo que as crianças simplesmente fazem isso e sempre fizeram isso na sua história de vida, na história humana. Crianças aprendem que devem correr ou fazer outras coisas ao longo do tempo. No início elas são inquietas e faz parte do próprio crescimento delas. Elas são uma bomba de neurotransmissores e hormônios e elas vão ficando inquietas. Elas estão aprendendo ainda a lidar com o mundo. Esses sintomas de impulsividade e hiperatividade estão muito presentes em crianças e diagnosticados equivocadamente porque faz parte simplesmente de existir como criança. Né? Não conseguir ficar sentado, se mexer, batucar, bater o pé. E em algumas pessoas com ansiedade, como eu falei. Eu, quando estou muito ansioso, eu fico mexendo os dedos nas coisas. Né? Frequentemente está a mil, muitas vezes age como se estivesse a todo vapor. Qualquer pessoa que tem que lidar com pressões do trabalho lida com isso. Fala em demasia, pode ser um traço de personalidade. Frequentemente dispara respostas antes das perguntas terem sido completadas. Você faz isso com os amigos que você tem mais familiaridade. Frequentemente tem dificuldade em esperar sua vez, frequentemente interrompe ou se intromete em conversas dos outros. Isso pode ser só uma falta de tato social. Algumas pessoas têm mais dificuldade em respeitar o espaço dos outros. Isso pode ser aprendido, isso pode ser conversado com as pessoas. Bom, todos esses sintomas
podem também estar presentes em outros. Como eu falei, ansiedade pode levar a isso. Você pode interromper a pessoa porque na conversa você está muito ansioso. Todos esses de hiperatividade podem ser relacionados de uma maneira direta à ansiedade ou à mania, no caso da bipolaridade. Mas todos eles podem indicar também traços de personalidade de uma pessoa mais inquieta. E todos eles vão estar presentes numa criança. Praticamente qualquer criança que não tenha, na verdade, outros problemas graves que as levam a não conseguir socializar, poderiam ser diagnosticados com TDAH, no lado da hiperatividade. Porque ser criança é ser o que está escrito aqui. Então temos um problema diagnóstico. Essa categoria é fraca como categoria diagnóstica. Para crianças, sobretudo, eu acho que não deveriam ser feitos diagnósticos de TDAH em crianças, só em adultos. E só em adultos, no caso, que é o mais importante, que está aqui, depois de todos os critérios, está dizendo aqui, ó, que esses sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos, que em todos os casos, que são sintomas que têm que estar presentes em 2 ou mais contextos, ou seja, tem que ser generalizados da vida da pessoa, não pode só estar estressado no trabalho ou com a família, tem que ser com todo mundo. Tem que ter queda da qualidade social, ela pode ser então uma pessoa que fala muito, mas se não piorou a vida dela, não há problema. E não pode ocorrer no curso de outro transtorno ou explicado melhor por outro transtorno. Na tela tem isso. Ó. Sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico, e não são melhor explicados por outro transtorno mental. Por exemplo, transtorno de humor, de ansiedade, dissociativo, de personalidade, de abuso de substâncias. Então, só pode dar o diagnóstico se você não poderia explicar melhor pela depressão, pela ansiedade, pela bipolaridade, pelo autismo, por qualquer outra coisa, por um trauma. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que muitos pacientes de trauma complexo que deveriam ser pacientes de trauma, porque tiveram seus traços de TDAH desenvolvidos em contextos traumáticos, que deveriam estar sendo tratados, os seus traumas estão sendo tratados de TDAH porque os seus psicólogos e psiquiatras desconhecem trauma complexo. Porque, basicamente, os comportamentos exibidos são os mesmos. Então, temos problemas de ser um diagnóstico na rede, diagnóstico na moda das redes, na moda dos psiquiatras, né? E termos uma formação psicopatológica deficiente em todos os cursos. Mesmo nos melhores, é deficiente. Então, há uma incapacidade de fazer uma análise contextual precisa. Falta conhecimento para fazer essa análise do contexto e falta conhecimento de psicopatologia. E desse detalhe importante, você tem que tentar diagnosticar outra coisa antes. Só se a depressão não explica a ansiedade, o trauma não explica, que você vai diagnosticar TDAH. Né? Fora que, agora vamos lá, pense nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, como são em relação às gerações anteriores, a necessidade de nossa época, que exige muitas atividades, muita formação, estar atento no celular, no trabalho, no telefone, em tudo ao mesmo tempo, e um esgotamento no trabalho e nos estudos, que cada vez mais as pessoas estudam e trabalham ao mesmo tempo e ainda tentam manter outras coisas de sua rotina. Nós vivemos, como diz um autor, o Byung-Chul Han, na sociedade do cansaço. Temos muitos afazeres que nos sobrecarregam. Né? Tanto que o livro no inglês era Burnout Society. Sociedade do burnout. Nós estamos vivendo esgotamento. TDAH, viver hiperativo ou super cansado, dissociando e sem atenção a nada, podem ser reações a esse contexto. E se for explicado pelo contexto, não é um diagnóstico. Não deveria ser dado esse diagnóstico. Né? O seu problema talvez seja sua família, que te traumatiza. Ou talvez seu problema seja o seu trabalho, que te dá muitas exigências, muitas atividades, e você ou tem que ficar hiperativo para sobreviver ao seu trabalho, ou você vai ficar dissociando, desatento, para conseguir se regular emocionalmente depois desse trabalho. Então, provavelmente, talvez, o diagnóstico da maioria dos pacientes de TDAH, e essa é a minha hipótese, aqui está meu elemento de opinião, aqui, além da crítica como categoria científica, que espero que seja reformulada, mais precisada, se torne mais preciso nos próximos manuais, que talvez e provavelmente o diagnóstico da maioria das pessoas seja outro. Né? E tem um problema grave sobre isso. Diagnósticos equivocados levam ao uso de remédios, no caso de psiquiatras equivocados, e no caso de psicólogos, tratamentos equivocados. O uso de remédios é até mais prejudicial, porque a Ritalina e o Venvanse são estimulantes. Eles podem levar a
crises de ansiedade severas em alguns pacientes, né? Mas, dependendo do paciente, por exemplo, um paciente bipolar, pode adorar usar Ritalina e Venvanse e dizer para o seu médico, melhorei. Porque estimulantes são sentidos pelas próprias pessoas, por exemplo, no caso de uma pessoa em mania, como uma melhora. Só que para os observadores vai estar havendo uma piora. Né? Ou um depressivo, por ter conseguido levantar da cama e fazer as coisas, pode sentir como uma melhora. Só que, ao mesmo tempo, Ritalina e Venvanse têm outros efeitos. Né? Aumenta a impulsividade, diminui a empatia, aumenta o foco, mas diminui a capacidade de regulação emocional. Então, há riscos também no uso desse medicamento. Se usado num paciente que deveria estar sendo diagnosticado com outro transtorno, vai piorar a situação desse paciente. Ele pode nem perceber isso, porque pacientes, por exemplo, bipolares, quando estão em mania, não percebem que tem problemas. Quem percebe são quem está próximo deles. Né? Então, esse é um problema mais grave. E todos esses problemas são oriundos de redes sociais, má compreensão do que é um diagnóstico por pessoas nas redes sociais, mas talvez também por psicólogos e psiquiatras, mal compreensão de como funciona a ciência, porque essas categorias são categorias diagnósticas, são revisadas, mau entendimento de como se formam transtornos, porque um transtorno ele pode... é necessário ter uma boa descrição de sua origem, do seu acontecimento ao longo da vida da pessoa, para que você faça um diagnóstico preciso. Né? Há o problema da simplificação excessiva das categorias ou de diagnósticos que leva a erros, a precipitações. Né? A moda diagnóstica leva a erros. Né? Então é necessário, por parte de quem trabalha com isso, de psicólogos e psiquiatras, mais domínio teórico, para análise contextual. Uma análise mais profunda baseada nesse domínio teórico de casos. Né? Porque muitos dos casos podem estar sendo casos que são talvez muito mais simples, como depressão, não que seja bom a depressão, ela é mais simples de tratamento em relação ao TDAH. E tem mais eficiência nos tratamentos do que o TDAH. E a melhora também mais comum num curto prazo. Né? Então a depressão pode ser um paciente com ansiedade, pode ser um paciente traumatizado. E sem o domínio teórico para essa análise contextual, talvez os diagnósticos sejam equivocados. E, para finalizar, esse vídeo é uma chamada de atenção para você que fica nas redes sociais procurando diagnóstico. Fica vendo aqueles vídeos rápidos da outra rede lá, que a maioria das pessoas que estão divulgando conteúdo ali falam absurdos apenas para ganhar seguidores ou para ganhar visualizações. Tomem cuidado porque não são especialistas. Tomem cuidado que mesmo especialistas erram. É importante se ater a esse critério. Né? O TDAH só existe quando não há outra categoria diagnóstica que se explique. E tendo isso em mente, a investigação pode ser melhor conduzida e pode chegar a uma conclusão melhor sobre que transtornos nós podemos observar ou o que está causando o sofrimento dessa pessoa, né? Que pode não ser TDAH, pode ser outras coisas e estamos avaliando mal.